gostoso que tivemos aqui, foi marcante. E a partir daquela tarde de conversa, a casa Ezequiel da Júlia estava aí, né? E foi muito proveitoso. E nós então achamos por bem escolhermos essa data, dia 17 de novembro, para poder estar aqui com os irmãos, fazendo a inauguração da Avenida de Nós. É apenas o início, é um pontapé rumo às novas conquistas. A partir daqui começa a se desenvolver as outras coisas, a sequência de acontecimentos. Enquanto nós passamos esta informação ali em Curitiba, com os irmãos, com os discípulos, a gente pôde ver um olhar de alegria, de contentamento, por ver que é Deus que dirige realmente a nossa história. E nós não tínhamos ainda previsão de quantas pessoas desceriam, e eu deixei bem na liberdade dos irmãos, e eu fiquei surpreso com a disposição. Vários não puderam estar aqui porque não tinham condição de estar, mas fiquei feliz, muito feliz com Deus pela liberalidade dos irmãos se dispor com a sua família. Alguns até fizeram pergunta em termos de trabalho, para poder estar aqui no momento histórico, porque este é o momento histórico. O momento histórico para esta igreja e para a cidade de Florianópolis, para Deus. E também nós temos a alegria de ter os nossos pastores fazendo aniversário exatamente hoje, no dia 17 de novembro. Dia 17 de novembro, vou lembrar o pastor Rogério, que está aqui conosco, o discípulo amado, que veio se alegrar conosco aqui. Então, coisas assim que acontecem, mas para nós é secundário, porque o reino de Deus é prioridade. Nós entendemos que Jesus disse: em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vão acontecer naturalmente. Então, nós estamos aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13 e capítulo 14. O livro de Números, capítulo 13 e capítulo 14. Aleluia. No capítulo 13, versículo 30. E no capítulo 14, o versículo 7 e 8. Números, capítulo 13, verso 30. Capítulo 14, versículo 7 e versículo 8. Estava orando para trazer uma palavra que estivesse assim na direção do Senhor para esta noite, para esse lugar. E o Senhor me deu esta palavra. E o tema que eu quero ministrar é visão de conquistador. Diga comigo: visão de conquistador. Aleluia. Versículo 30 diz assim: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Olha a expressão: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Capítulo 14, versículos 7 e 8 diz: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Verso 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite
Amém, aleluia. Observe, o versículo 30 e o versículo 7 praticamente se repetem. E o versículo 8 uma continuação do 7. E é interessante que diz a palavra: se o Senhor se agradar de nós. A chave da conquista, o início de tudo está aqui. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, Ele nos dará a terra, terra que mana leite e mel. Tem claro a palavra do Senhor. A Bíblia diz, queridos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito. E o que nós vemos aqui na expressão de Josué e Caleb é um ato de fé. O que eles disseram aqui foi com muita convicção, foi crendo em uma palavra, uma promessa do Senhor. Então, se nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, lembre-se, a tua conquista é do tamanho da tua fé. Isso é para refletir. Você quer conquistar? Queremos conquistar? Então lembre-se, a nossa conquista é do tamanho da nossa fé. Se nós acreditamos, nós rompemos. Se nós cremos, nós avançamos. Se nós cremos que Deus é conosco, nada poderá nos impedir. A Bíblia diz através do escritor de Provérbios: como imagina a nossa alma, assim será. Tem gente que não acredita. Tem gente que só vai para o estado. E quais os 10 representantes que estavam junto com Josué e Caleb só viam dificuldades, só viam impedimento e resistência. Como a alma deles imaginou, assim foi que para eles não teve conquista, segundo a palavra de Deus. Mas como a alma de Josué e Caleb imaginaram, assim sucedeu com eles, porque eles ousaram crer na palavra do Senhor. Então, amados, para conquistar, eu tenho que sonhar. Para conquistar, eu tenho que acreditar. Para conquistar, eu tenho que ir à luta, eu tenho que me esforçar. Não existe nenhuma conquista se eu não me esforçar, se eu não acreditar, se eu não sonhar. Mas quando eu acredito na palavra do Senhor e vou à luta e me esforço, Deus respalda o meu trabalho. O Senhor nos promete dar a terra, como assim prometeu para Israel. O Senhor disse para o povo de Israel que Ele daria uma terra que manaria leite e mel. Lembra? O Senhor prometeu. Ele disse: eu vou dar essa terra para vocês. E o Senhor promete nos dar a terra. Agora Israel tinha que fazer o quê? Conquistar. E nós precisamos conquistar. O Senhor promete, mas a conquista é nossa. E nós temos uma visão de conquista. Amém? Alguns estão ouvindo, vou repetir. Deus tem nos chamado para esse novo tempo, tem feito promessas para nós. Então eu creio, nós temos uma visão de conquista. Amém? Um forte aplauso ao Senhor Jesus. O que eu vejo com esses dois homens, Josué e Caleb, é justamente uma visão de conquistador. E o conquistador visualiza uma terra boa. Diga comigo, o conquistador visualiza uma terra boa. Você viu o que nós lemos aqui na palavra? É exatamente o que está no versículo 7 do capítulo 14. O final do versículo afirma que a terra pela qual eles haviam passado era terra muitíssimo boa. Todo conquistador, ele não somente observa, espia, mas ele valoriza o território que há de ser conquistado. E é o que nós vemos aqui na palavra. O que eles viram? Olha a visão do conquistador.
estado de Santa Catarina, muito escasso. Mas o Senhor sinalizou exatamente esta cidade. E se nós estamos aqui é porque existe uma promessa que quem diga bem. Quem não pode aplaudir. Diga comigo, eu estou aqui porque eu creio em uma promessa. Diga para quem está ao seu lado, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa, irmãos. E se nós estamos aqui, é porque existe uma promessa. Deus nos promete dar a terra. Irmãos aqui de Florianópolis, a equipe que nós deixamos aqui para trabalhar, Deus nos promete dar a terra. Vocês creem, digam amém? Deus nos promete dar a terra, mas é preciso conquistar. A promessa ele já deu, ele já fez, mas precisamos agora conquistar esse território. A terra pode ser boa, mas é preciso trabalhar nela. É preciso plantar, se eu quiser colher. A terra pode ser boa, mas se ninguém plantar, se ninguém preparar essa terra, não vai produzir nada. Então, para que a terra produza, é necessário então plantar, e no tempo certo a colheita vem. Amém. Só que ninguém planta hoje e colhe amanhã. Existe um tempo para a colheita, mas a lei da semeadura é infalível. Você plantou, você colhe. E eu creio que os irmãos aqui em Florianópolis que estão plantando, vocês vão colher. No devido tempo, no tempo oportuno de Deus, a colheita virá. E a vitória será grande no reino de Deus em seu lugar. Se você quer, se expresse mais uma vez. Então o conquistador visualiza uma terra boa, uma terra de excelência. Mas o conquistador visualiza um fruto de excelência. Diga comigo, o conquistador visualiza um fruto de excelência. Olha o que diz no capítulo 13, verso 23. Se eu não li não, se tiver para mim aí, veja. João deu isso aqui não. Capítulo 13, verso 23. Diz assim a palavra de Deus: depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram o ramo da viga, ou de vinho, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e filhos. Que fruto de excelência, irmãos! Aleluia! A Bíblia descreve que um cacho de uva foi transportado por 2 homens. Você sabe o que é isso? Um cacho de uva ser transportado por 2 homens. Quando os conquistadores observaram o nível de fruto que havia naquela terra, eles acreditaram que Deus poderia fazer algo ainda maior. Eles acreditaram na excelência que poderia haver se eles se empenhassem, se esforçassem e se dedicassem. Deus iria respaldá-lo, porque era evidente que a terra era boa pelo fruto de excelência que ela estava produzindo. Além da uva, a Bíblia diz que trouxeram romãs e figos, frutos de excelência. É interessante que Deus usa inclusive romãs para colocar nas vestes sacerdotais, um dos símbolos de prosperidade. Deus faz questão de usar para que a lembrança, a memória do povo de Israel jamais se esquecesse do sinal profético
A Bíblia diz que Jesus disse assim: quem estiver em mim, então eu digo, quem estiver nele, em Jesus, produz muito fruto. Aleluia. O segredo é estar em Jesus. Se estiver em Jesus, ele respalda, produz fruto. E sabe uma coisa linda, Ezequiel? Produz muito fruto, disse Jesus. Quando eu intercedo, estou orando, eu começo a visualizar esses frutos que Deus vai dar para esse lugar. Você sabia que Israel, até hoje, produz muitos frutos, além desses que a Bíblia cita? Hoje, Israel é um dos países que exportam frutas para a Europa. Paísinho pequenininho, mas exportam frutos para a Europa. E não é qualquer fruto não, gente. É frutos verdadeiramente de excelência. Existe um fruto, ou uma fruta, ali em Israel, chamada tâmara. Muitos talvez já ouviram falar. Lá é normal o cultivo de tâmara. Da tamareira se aproveita tudo, não se perde nada. Conversando inclusive com o guia, por isso que ele estava explicando que não se perde absolutamente nada da tamareira. E ele foi explicando que cada parte dela é usada em determinadas áreas específicas de Israel. E a tamareira, para quem não sabe, é um dos símbolos de chamar terra que mana leite e mel. Até por questão do tipo do fruto que tem a tamareira. É um dos símbolos ali. Queridos, quando um conquistador visualiza uma terra assim, ele observa os frutos de excelências que tem na terra. E eu creio que Deus tem dado graça aos conquistadores, desbravadores que têm chegado a esse lugar. E eu creio que vitórias e mais vitórias serão liberadas àqueles que creem, que acreditam no mundo próximo, naquilo que Deus tem. Se você é um deles, então se expresse pela pessoa. Então, próximo aqui. Terra boa, fruto de excelência. O conquistador também visualiza a conquista. Diga comigo, o conquistador visualiza a conquista. A Bíblia diz no capítulo 13, versículo 30, eu li com vocês no início, que mostra o relatório dos conquistadores ao povo de Israel. Eles afirmando que aquela terra que eles haviam passado era terra muitíssimo boa. E no versículo 9 do capítulo 14 diz que se eles obedecessem ao Senhor, se estivessem em concordância, tomassem posse daquilo que Deus queria que eles fizessem, queridos, o Senhor estaria concedendo a eles uma grande vitória. No versículo 9 do capítulo 14 é tão profunda essa passagem que eu vou ler com vocês. Eu não li isso aqui ainda. Diz assim, lição 7 e 8. Mas quando o conquistador ele recebe um nível de unção, de graça sobre ele, ele consegue visualizar além do imaginável. O que esses homens, esses conquistadores disseram aqui é algo que diz assim: a vitória é nossa, nós vamos conquistar, nós vamos chegar lá. Veja o que diz a palavra: então somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Queridos, preste atenção. Preste atenção nesta frase. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Isso significa algo para alguém de vocês aqui? Precisa me responder. Por que será que o Senhor se dirige à igreja local e diz hoje: não temas o povo dessa terra? Diz mais aí no texto: porquanto com o pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu orvalho. Amados, os conquistadores olharam e viram a terra de Israel, e quando visualizaram os inimigos que haviam
o nível de unção que estava neles levou eles a dizer: porquanto como pão os podemos devorar, porque retirou-se deles o seu amparo. Aleluia! Queridos, observem a expressão desses conquistadores. Visão de conquista. Isso equivale a dizer: ninguém poderá nos resistir enquanto conquistarmos, porque Deus está conosco, porque Deus vai nos salvar, porque existe uma palavra liberada, existe a graça do Senhor, e se você quer se expresse perante o Senhor. Observe a visão do conquistador. Eu quero trazer isso muito aqui, direto para a igreja hoje. A terra tem gigantes? Tem. A terra tem muralhas? Tem. Vamos encontrar dificuldades e oposição? Vamos. Estou falando de uma visão de conquista. Visão de conquistador, porque o conquistador não é ignorante. O conquistador sabe aonde pisar, mas o conquistador também sabe o nível de promessa que existe no Deus que ele serve. Então eles não eram ignorantes. Eles afirmaram que haveria tudo isso, que haveria sim oposições e dificuldades.